Estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2026. Pense grande. E pensar grande é pensar como Deus. Amém? Sentem-se por gentileza. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Então, Maranata. O que quer dizer Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Aqui em 1 Coríntios 16, 22, diz assim, ó. Se alguém não ama o Senhor Jesus, quem disse isso foi Paulo, seja anátema. Anátema é maldição. Maranata. Se alguém na NVI não ama o Senhor Jesus, seja amaldiçoado. Se eu não amo o Senhor, e quem não ama o Senhor? É quem não o obedece, porque se me amardes, guardareis meus mandamentos. Ou seja, amor não tem nada a ver com sentimentos. Amor tem a ver com posicionamento, com estilo de vida, com uma visão tão clara que te faz ter um movimento, seu movimento. Porque o Senhor disse que nós somos luz, e luz é movimento. Né? Luz é movimento. A luz se movimenta. E ela vai dissipando com as trevas. Então, a luz, ela se move. O sal, ele salga e impede que o mundo seja estragado, que apodreça. Então, somos nós, o sal e a luz e o sal, responsáveis, né? Nós somos responsáveis por iluminar e por impedir que as coisas apodreçam. Maranata. Então, Maranata, se eu não amo o Senhor, que eu seja amaldiçoado, disse Paulo. Porque eu posso estar dizendo que eu amo o Senhor, mas as minhas ações serem tão incoerentes, desalinhadas, que tudo que não está acontecendo é esse amor em ação. É um amor imaginário. Eu imaginei, eu criei, eu me convenci de algo que não existe, que não é real. E aí Paulo termina dizendo Maranata, ou vem Senhor Jesus, depende da tradução, ora vem Senhor Jesus. Só uma pessoa, o que ele quer dizer é só uma pessoa que ama o Senhor é capaz de dizer diariamente, Maranata, pode vir agora. Eu entendo o propósito, eu vivo dentro desse propósito. Eu entendi a razão da existência, o sentido de estar aqui. Maranata. Será que nós falamos todos os dias, Maranata, Maranata, pode vir, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Isso é diário, eu não falei ontem eu não tenho, nem eu não tenho amanhã. O ontem já foi, o amanhã eu não tenho, eu tenho hoje, todo dia, Maranata. Será que eu vivo com Maranata no meu coração, com Maranata saindo pelos meus poros, Maranata? Será que esse é o meu estilo de vida? Maranata. Pode vir, Senhor. Porque eu tenho vivido fundamentada nesse amor. Meu estilo de vida
o meu movimento na vida, esse amor pelo Senhor, que só é possível quando eu estou alinhada com Ele, né? A prova desse amor é, se me amardes, guardareis meus mandamentos. Quer dizer, se você me ama, você vai me obedecer. Se você me ama, você vive alinhado comigo. Se você me ama, você está caminhando lado a lado comigo, debaixo do mesmo jugo. Maranata. Então, alguns, quando falam da volta do Senhor, falam com a visão do escape. Mas não foi isso que nós aprendemos. Eu tenho um problema, então eu quero escapar. Então, ou o Senhor me leva, ou o Senhor vem, faz alguma coisa para me livrar dessa problemática toda, dessas problemáticas todas, desse mundo terrível. Mas Ele me deu a perspectiva do reino. Tanto que João vem, arrependei-vos, metanoia. Jesus vem, arrependei-vos, metanoia. Mudem a mente. Vocês têm que caminhar com a visão do reino. É hora de vocês trazerem o céu para a terra. Vocês precisam entender que vocês representam o céu aqui. Vocês precisam entender que agora tem um modelo, o modelo é Cristo, é o unigênito, que agora se torna o primogênito de muitos. Que por causa dele, em Cristo, somos adotados. E agora, esse novo tipo de gente, igual a Cristo, cria um movimento. O movimento da luz, o movimento do sal. O movimento que faz com que as trevas se dissipem. E faz com que tudo seja conservado. O que ia apodrecer agora é conservado. Porque tem um povo em movimento. Um novo tipo de gente. Que tem uma só mente, um só espírito, uma só natureza. Uma só visão, a do reino. Sim, nós temos personalidades diferentes, gostos, mas nós temos uma mentalidade, a de Cristo. Nós temos um propósito dentro da multiforme graça do Senhor, porque o corpo são vários membros e cada um tem uma função. E tem órgãos que ninguém vê, mas não dá para viver sem fígado, sem pulmão, e tantos outros órgãos que ninguém está vendo o meu pulmão, mas sem meu fígado, mas eu preciso dele, e funcionando muito bem. Porque se o fígado não estiver bom, nada está bom na gente, não é? Nada vai ficar bom. Então, mas ninguém está vendo o meu fígado. Mas quando a gente faz ultrassom, às vezes até o médico fala assim para a gente, né? Eu mesmo já ouvi isso. Nossa, mas que bonito, que fígado lindo. Né? E você fica assim, nossa. Ai, tá lindo o seu fígado. É verdade, eu já ouvi. Nossa, seu fígado tá lindo. Tá maravilhoso. Tá tudo certo com ele. Você sabe que isso é uma boa notícia. Então, dentro da multiforme graça de Deus, cada um tem uma função. E nós temos que ter um entendimento responsável, sermos responsáveis, porque uma parte do corpo que não está funcionando bem, afeta todo o corpo. Uma unha encravada, uma cutícula inflamada. Sabendo, tendo a consciência da verdade, nós não vamos aceitar ser essa pessoa como Jonas, que ficou ali, produzindo toxinas.
que deram indigestão no peixe. O bicho teve que vomitar. Não foi o que Jesus falou? Ó, se você não tiver um posicionamento firme, você vai ter que escolher um lado. Senão você vai me dar indigestão. Não existe neutralidade. Essa coisa, não sou neutro, estou no centro. Jesus falou, não está não, você não pode estar. Eu vomito esse tipo de gente. Esse tipo de gente dá indigestão. Que tem um discurso, mas é incoerente no seu estilo de vida, nas suas ações, no seu comportamento diário. É totalmente incoerente. Então, o Paulo veio dizer, ó, que seja amaldiçoado quem não ama Jesus, quem não ama o Senhor, Jesus Cristo. E Maranata, pode vir agora. Eu sei onde estou, como estou, para que estou aqui. E apesar das minhas imperfeições, eu estou disponível para Deus, aberta à sua vontade, para iluminar, para estar neste movimento, esse movimento incrível de iluminar e salgar, trazendo o céu para a terra. Não, eu não vivo com o desejo contínuo de ir para o céu, porque, como está no Salmo 139, na vida do justo, obviamente, porque tem gente que realmente, desalinhado de Deus, sem a proteção de Deus, tudo pode acontecer. Mas os nossos dias já foram contabilizados. Nós não somos algo que deu errado, que Deus está tentando acertar. Nós somos aquilo que Ele idealizou. E que talvez sim fomos contaminados e escravizados. Lindos, teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, olha isso aqui, ó. Pensa se um negócio desse aqui, ó, lendo uma escritura como esta aí, se dá para você imaginar que você foi fruto do acaso e algo que foi gerado sem um propósito, e depois Deus pensou no que ia fazer, algo atrapalhado, errado, que Ele vive aí tentando consertar. Esse é o problema, acreditar em mentiras. Porque se você acredita que não pode, você não pode. Que você é um inútil, você é um inútil. Você vai agir como um inútil. Não é que você é um inútil, você age como um inútil. Lembra que eu falo sempre? Você crê certo, você age certo. Mas você crê errado, você vai agir errado. Tem gente que ele se vê como atrapalhado. E ele tem, inclusive... Ele chega na frente, eu sou atrapalhado mesmo. Porque ele já se convenceu de que, em algum momento, ele vai fazer alguma atrapalhada, alguma bobagem. Ele já acredita nisso, então ele até se antecipa. Eu que sou atrapalhado, sabe? Eu sou assim, eu sou desastrado, eu sou atrapalhado. Não, meu querido, você é a imagem e semelhança do Senhor, você é uma bênção. Mas Satanás trabalha todo dia para levar as pessoas a acreditarem que elas são um problema, que elas são uma coisa errada, que precisa o tempo inteiro passar por um novo conserto, e aí é por isso que elas estão sempre estragando com mais.
O problema se encontra aí. Se eu acredito no engano, numa mentira, toda a minha vida está sendo conduzida com base nisso, porque é o que eu acredito. Não dá para estar acima da sua cabeça, da minha cabeça. Como que eu vou estar acima da minha cabeça? Como é que eu vou estar acima de como eu penso? Por isso que a pregação de João e a pregação de Jesus já começa mandando mudar o modo de pensar, porque se não muda o modo de pensar, não vai mudar absolutamente nada aqui fora. Paulo bateu claramente, é o seguinte: se vocês não sofrerem uma renovação mental, é impossível uma transformação. Transformai-vos pela renovação do entendimento. Transformação acontece pela renovação do entendimento. Então, vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o foco desde sempre foi colocar o quê? Nos levar a ter a mentalidade certa, a mentalidade do reino. Tanto que Jesus, no Pai Nosso, falou, é para descer, eu trago o céu para a terra. Eu represento o céu. Paulo falou isso, vocês são representantes, são embaixadores. Nós somos representantes do céu. Como que nós temos representado o céu? Será só uma pessoa que vive com a perspectiva de Maranata? Eu posso dizer agora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pode vir agora. Realmente está liberta de tudo. Porque ela entendeu o propósito. Por que ela está aqui? Onde ela deve estar? Como ela deve viver? Ela está alinhada. Ela não tem medo do amanhã. Ela está vivendo hoje plenamente. Maranata, pode vir, Senhor. Eu estou vivendo a minha vida com a perspectiva eterna, porque uma pessoa que fala Maranata é alguém que tem perspectiva eterna, que está construindo uma vida com base na eternidade. Tudo que ela faz é com a perspectiva de eternidade. Então ela não vai viver uma vida baseada nos seus sentimentos, nas suas emoções e necessidades, porque ela sabe, Jesus já falou, que isso aí vai passar. Ela vai produzir obras eternas. O foco dela é produzir o que vai além dela e não o que para nela. Ela sabe que nada é para parar nela. Que ela está aqui para se mover, ela faz parte de um movimento. Porque ela é luz e ela é sal. E Jesus falou, que vejam as suas boas obras, que as suas boas obras brilhem de tal maneira, né? Que vocês brilhem de tal maneira que todos vejam as suas boas obras. Nós já sabemos que nós estamos aqui para brilhar. Mas brilhar. Paulo ainda falou, vocês são como astros no meio das trevas. Vocês estão brilhando no meio de uma geração corrompida. Tem escuridão, mas é possível enxergar. A visão que ele dá é uma coisa linda demais. Né? De que Deus está olhando para nós em meio a trevas, aquele monte de pontos de luz. Aquele monte de pontos de luz. Naquele prédio,
aquela luz brilhando, naquela empresa, naquele lugar, no trânsito, luz, 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 iluminando. E onde você está, as trevas estão o quê? Se dissipando, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Gente, que texto! Uau! Eu sou como uma estrela brilhando aqui na terra, como as estrelas brilham no universo. E todos os dias, quando abro os olhos, eu posso dizer, Maranata. Porque eu vivo com uma perspectiva eterna, de alguém que veio do céu para uma missão, e quando essa missão terminar, para lá voltará. Sim, eu posso falar sobre linhas escatológicas, eu posso, dentro da linha escatológica que nós acreditamos, dar vários detalhes. Mas quer saber? No final das contas, o que eu preciso realmente saber? O que precisa estar dentro de mim? Qual é a minha perspectiva de que eu sou filha? Você é filho, é amado e foi gerado para representar o seu pai, que foi gerado para dar continuidade ao que Jesus já fez, ou seja, pelo que ele fez, agora é só eu espalhar, porque ele já fez, eu só tenho que espalhar, que o caminho é Cristo, a verdade é Cristo, a porta é Cristo, a resposta é Cristo, a única solução é Cristo, o único meio de salvação é Cristo, o modelo de vida é o de Cristo, a visão é a de Cristo, a mentalidade, a forma de pensar é a de Cristo, o estilo de vida é o de Cristo, a natureza é a de Cristo. Como eu vou viver a minha vida? Como Cristo. Se eu entendo isso, dentro da multiforme graça de Deus, sendo qual for a parte do corpo, eu vou cumprir plenamente com o meu propósito. Eu vou viver uma vida que faz sentido. Porque quando você encontra alguém vivendo uma vida sem sentido, é porque ele não entendeu ou não estava atento à verdade sobre a vida que fomos gerados para viver. A única vida que faz sentido é a vivida para Deus. É aquela que você vive para algo que é maior do que você. É quando você representa algo perfeito, ainda que você seja imperfeito. Essa é a beleza da coisa. Eu sou imperfeita, mas eu represento algo perfeito. Que me estimula, o Espírito Santo me estimula todo dia a continuar crendo que eu posso continuar caminhando para atingir a estatura do Senhor.
a medida completa de Cristo. Ainda que eu não chegue a atingir a medida dele, eu tenho um alvo. Paulo falou, eu prossigo para o alvo. O alvo é atingir a medida de Cristo. Então eu me levanto todos os dias com um único objetivo, representar Jesus. Mostrar a bondade dele, mostrar a fidelidade dele. E Jesus não parou de fazer o que ele estava fazendo, porque ele era rejeitado, ele foi muito rejeitado, criticado. Porque não tinha a ver com nada daquilo. Muito pelo contrário. Ele veio para amar esse tipo de gente, que está tão cega que rejeita a melhor coisa que cruzou o caminho da pessoa. Ela está tão cega que ela rejeita a única coisa que pode salvá-la. E ela fica correndo atrás de salvar a sua vida usando os seus métodos humanos. Ela seguia muito mais pela mentalidade, muitas vezes, do mundo, do que pela mentalidade do Senhor. Que deixa bem claro, ó, sabe quanto você vai receber mais de vida, anos de vida, se você se preocupar? Quanto, gente? 0, né? Não é isso que Jesus falou? Nada, você não vai receber nada. Você pode morrer de se preocupar. Você não vai ganhar um dia de vida, não vai ganhar mais dinheiro, não vai ganhar mais nada. Muito pelo contrário. Você vai produzir tanto estresse, tantas toxinas, que você vai morrer mais cedo, provavelmente. Porque aí você está provocando, né? Você tem o seu livre-arbítrio. Você está provocando o encurtamento de dias, né? Com o seu estilo de vida. Né? Quem de vocês, por mais se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Então, ele disse claramente, o que vocês têm que fazer? Se preocupar com todas essas questões da vida? Não. Vocês têm que me buscar, seguir meus passos. Vocês têm que deixar o ontem e não se preocupar com o amanhã. Vocês precisam viver o hoje, com essa perspectiva de eternidade. Maranata, pode vir, Senhor. Porque o mesmo Senhor, está escrito, que subiu, é o mesmo que vai descer. Ele vai descer. E enquanto isso, qual é o nosso papel aqui? Realizar mais um culto que vai nos fazer sentir bem? Ou sermos equipados para sermos tudo o que Ele nos criou para sermos lá fora? Tendo a mentalidade certa, consequentemente, as escolhas certas. Então, meus queridos, a pergunta para nós é exatamente essa. Nós temos vivido uma vida que faz sentido? Tem um sentido bíblico? Onde nós temos derramado a nossa vida? Ou nós estamos nos poupando tanto? Tentando nos garantir tanto? Eu vejo gente tentando se garantir de todas as maneiras. E se poupa tanto. E
tenta se defender e se proteger. E só está perdendo vida. Gente que sentou em cima das suas opiniões, dos seus achismos. Gente que levanta todos os dias e corre atrás das suas necessidades, como qualquer animal que corre atrás do alimento para sobreviver. Ele sai para caçar, porque ele vive por instinto. Mas nós não estamos aqui para vivermos por nossos instintos. Mas o justo viverá pela fé. Fé na verdade. Que ainda que eu não tivesse nada para comer, a minha vida ainda tem sentido. Ainda que eu olhe e não veja nada, ela continua tendo sentido. Porque eu sou um cidadão do céu, que está na terra, para cumprir com um propósito único, representar Jesus. Onde eu estiver, na clínica odontológica, no hospital, no escritório de contabilidade, de advocacia, na loja, no mercadinho da esquina, onde eu estiver, no trânsito. Eu sou esse cidadão, essa cidadã do céu, que ilumina, que está num movimento de salgar, iluminar, contagiar e derramar todos os dias a minha vida por algo que é maior do que a minha própria vida. Porque o melhor que está em mim é Jesus. O melhor é Jesus. Algumas pessoas, elas vivem como aquele servo que pegou o talento e se norteou pelo quê? Pelo medo. Por causa do medo, ele enterra. O medo de errar, ele enterra. O medo de errar, ele não faz. Com medo de errar, ele não avança. Com medo de errar, ele não faz nada, ele enterra. Tem gente que é tão autocentrada que tudo que ela recebe de Deus, o orgulho dela é tão grande, o medo de se expor, ela enterra. O medo de se frustrar, o medo de ser decepcionada, de ser rejeitada, ela enterra. Ela não multiplica nada e ela está frustrada. Porque ela está ouvindo que ela é o servo mau e negligente, que é o servo inútil. Porque o que recebe, enterra. Porque tem medo. Aí se o outro não gostar, e se não der certo, e se eu perder, e não sei o quê, ela não vive a vida. Deus está colocando nas mãos dela e está dizendo, vai minha filha, vai meu filho. E ele está lá. E conjectura, e pensa, e busca lógica em tudo, e não sei o quê. Por quê? Porque ele é o Deus dele. Porque ele não está preocupado com o seu Senhor. Porque se ele tivesse, é só ler, você vai lá e lê a parábola, o Senhor dele repreendeu. Falou, peraí, eu botei algo nas suas mãos para você enterrar, rapaz. É isso aí. Eu coloquei algo nas suas mãos para você enterrar.
E é o que algumas pessoas têm feito. Elas são seletivas igual Jonas, elas até pregam lá para o Jeroboão II, para o reino do norte corrompido. Mas para Nínive eu não prego. Elas se preocupam em fazer a cabaninha delas. Elas pedem a morte por causa da árvore que elas não plantaram, nem regaram, nem podaram, nem fizeram nada. Elas não veem que as coisas que elas buscam e estão gastando, desgastando a vida delas, um verme pode consumir com tudo. Um verme. Uma traça pode estragar a roupa mais cara. A ferrugem pode corroer um carro de luxo caríssimo. O ladrão pode entrar na sua casa e levar aquilo que você levou anos juntando joias e dólares e não sei o quê, e leva tudo numa tacada só, leva tudo. Jesus falou, e nós vamos viver a nossa vida, e ela só vai ter sentido se nós tivermos coisas que Jesus falou, que são tão frágeis, que uma traça pode estragar, uma ferrugem pode corroer, o ladrão pode levar da noite para o dia, um verme pode corroer. Olhe para a sua vida, para a sua mentalidade, como você pensa? Como você tem respondido às demandas da vida? Como você tem vivido a sua vida? Jonas estava com raiva de Deus. Estava pedindo a morte. Não tem vontade mais de viver. Por quê? Porque ele foi contrariado naquilo que, nas suas emoções, as suas emoções estavam ditando tudo, e não a fé, e não o propósito. É assim que nós vamos viver a nossa vida. Ah, não deu certo um relacionamento, quero morrer. Não ganhei o dinheiro que eu achei que eu merecia ganhar, quero morrer. Alguém disse que eu não sou uma pessoa legal, não gosta de mim, me rejeitou, eu quero morrer. Isso é a vida? Essa é a vida que você chama de vida? O livro de Jonas é uma provocação para todos nós. É Deus nos provocando e mostrando o quanto podemos ser ridículos. É uma sátira para zombar de nós. Que você começa a ler o livro de Jonas, aí você começa a rir. Não é igual quando você vê uma sátira, você começa a rir, de repente você para e pensa assim, eu estou rindo de mim mesmo. É igual Davi. Natan chega e fala a Davi, é o seguinte, um cara ricão, recebeu uns convidados, foi na casa do pobre, catou a única ovelha que ele tinha e fez para o almoço. Davi se levanta. Ele deve morrer, pagar 4 vezes mais. Natan olha para ele e diz assim, Davi, você é esse homem. Chore, porque eu choro. Porque às vezes
estamos olhando para fora e criticando aquilo que está. Se eu estou criticando é porque está me incomodando. É porque está causando indigestão. Na verdade, eu critico só o que me incomoda. E o que me incomoda só me incomoda porque está aqui na boca do meu estômago me fazendo mal. Ai, meu Deus, e por quê? Porque está aqui! E eu preciso jogar esse negócio fora. Nós precisamos entender a verdade. Porque conhecereis a verdade e ela te libertará. Senão nós vamos viver essa vida sem sentido. E buscando, eu busco mais. Eu preciso ouvir mais isso. E agora eu preciso de mais uma profecia. Eu preciso ir para o monte. Eu preciso ouvir mais não sei o quê. Eu preciso de mais isso aqui. E eu corro para lá. E eu corro para... Meu Deus, eu estou ficando doido. E eu preciso... Você está ficando doido mesmo. É verdade, a religião enlouquece. Você já não raciocina direito. Porque você está procurando algo, um Deus que se parece com você, que vai dar o que você quer. Mas o Deus verdadeiro é o Deus que Jonas estava fugindo, pelo menos achou que podia. Ele queria um Deus que não é o Deus verdadeiro. Um Deus que não perdoasse Nínive. Mas Deus não é assim. E aí Deus vai ter que derrubar os nossos altares, os nossos deuses, os nossos enganos, as nossas divindades, as nossas construções, para nós conseguirmos ver quem Ele é. Você está tentando encontrar Deus lá no monte, você está tentando encontrar Deus lá no profeta, o ultra mega, o profeta do momento. Você está tentando encontrar Deus, mas é o Deus que você criou. Porque o Deus vivo está derrubando os seus altares. Está frustrando você para que você consiga parar e olhar para Ele. E conhecê-lo. E parar de viver de ilusão. Que Deus bom é o Deus que supre suas necessidades. Esse é o Deus que você criou. Porque o verdadeiro Deus, Ele não vai suprir minhas necessidades, até que eu o conheça. Porque Ele disse, me busca, e todas as suas necessidades eu vou suprir. Mas se você busca necessidade, você vai se frustrar. Você quer mais dinheiro, você não vai tê-lo buscando. Você quer pagar dívidas, você não vai ter buscando pagar dívida. Ah, bicho, eu não tenho que orar por isso. Filho, eu não estou dizendo que você não tenha que orar. Deixa Deus ministrar seu coração. Deixa a sabedoria, o discernimento do Espírito tomar você. Você não precisa de necessidades supridas. Você precisa conhecer a Deus de forma revelada. Você precisa conhecer o Pai, o Abba. E o resto virá. Ele disse, o resto vai ser mais forte. Então, e o resto será, diga para ele, ó. E o resto será o quê? Fala para ele, irmão. Isso. Mas agora é hora
de eu amar o Pai mais do que qualquer outra coisa. Porque se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema, amaldiçoado. Porque esse é o propósito de tudo. E são essas pessoas com perspectiva eterna, que todo dia quando acordam, elas têm um maranata na boca. Porque elas vivem com uma perspectiva de eternidade. Então elas não vão viver correndo atrás de coisas que a traça, a ferrugem, o ladrão, o verme pode consumir em 24 horas. Elas vão derramar a vida delas no propósito da existência. Elas vão cuidar de representar a Cristo para o outro. Pega na mão do teu irmão. Isso. Fala para ele, você é meu irmão, você é minha irmã. Eu nasci para impactar a sua vida. Você, diga para ele, você é mais importante do que coisas. De novo, você vai dizer para ele, você é mais importante do que coisas. Aleluia. Vamos nos pôr em pé. E eu não quero gastar a minha vida vivendo uma vida rasteira, correndo atrás de coisas que um verme pode destruir em 24 horas. Um ladrão pode levar em 20 minutos invadindo uma casa. Onde está a sua família? Abraça ela aí e diga para ela, eu não vou deixar que os vermes tenham mais de mim do que você. Se você está com o seu irmão, abraça o seu irmão, você pode não conhecê-lo, mas ele faz parte do corpo de Cristo. Diga para ele, eu não vou gastar a minha vida em coisas que um verme pode comer da noite para o dia. Eu estou aqui para algo maior do que isso. Não solta ele não, fica aí quietinho. Fica aí quietinho. Sabe, às vezes a gente tem só que ficar quieto. Não fala nada. Não é assim? Que às vezes um filho, um marido, a esposa vem e fala assim, deixa eu só ficar aqui, te dar um abraço, ficar quieto aqui. Às vezes a gente só quer ficar quieto no ombro de alguém. Porque a gente esquece que é isso que tem valor. Porque no seu último suspiro, você não quer saber que conta tem para pagar, quanto tem de dinheiro. Você quer que aquelas pessoas estejam ali com você, segurando na tua mão. Espírito Santo. Espírito Santo, ajuda-nos. Ajuda-nos, Pai, a viver a vida que fomos gerados para viver. Nós fomos feitos para te adorar, para te louvar, para engrandecer o teu nome. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Para de sofrer por coisas inúteis, meu filho, minha filha. Sem o Senhor não sei para onde. Acredita na verdade. Nós estamos aqui para algo que é maior do que nós. Nada importa. Do que adianta. Para mostrar para esse que está aí do seu lado
O amor de Cristo. É o que Davi falou, existe alguém na família de Saul, o homem que mais fez mal a ele, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus. Quando você derrama amor em quem não merece, você mostra a lealdade de Deus. Quando você cuida do que tem valor, você mostra a lealdade de Deus. Acredita na verdade. Vem Espírito Santo e vai fazendo uma obra que homem nenhum pode fazer. Ajuda cada um a demolir essas fortalezas, esses enganos, essas crenças que escravizam, uma mentalidade escrava, porque alguns estão escravos, presos na sua mentalidade, estão vivendo uma vida com uma perspectiva desalinhada da liberdade, desalinhada da verdade. Mas existe uma essência que o Senhor colocou em nós, porque está escrito que o Senhor colocou a eternidade no homem. Mas às vezes, Senhor, o maior problema naquela embarcação não eram os idólatras. E às vezes nós estamos botando culpa no ímpio, nos idólatras. Mas somos nós que estamos bagunçando, Senhor. Ai, meu Deus, me ajuda, ajuda-nos, ajuda-nos. Ajuda-me, ajuda-me. Eu clamo. Somos nós, porque somos nós que temos o poder de arrumar. Nós somos a luz, nós somos o sal. Nós estamos cobrando dos idólatras, dos cegos, dos ninivitas, uma postura. Mas somos nós a resposta para essa bagunça. Está em toda a tua palavra. Nós não estamos aqui para cobrar dos nossos parentes incrédulos, mas para assumir o nosso lugar. Cobrar do ímpio lá no trabalho. O ímpio está sendo ímpio, mas para revelar a sua luz e salgar. A tua palavra diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz, o que significa que um justo num lugar, em meio à escuridão de ímpios, pode iluminar o lugar inteiro, pode mudar o quadro do lugar. Um justo somente. Eu vejo gente exigindo. Muitas vezes que quem está do lado tem uma postura alinhada quando ele mesmo não está tendo. E o nosso problema, naquela embarcação, lembrando da embarcação em que Jonas estava. Jonas foi o causador da bagunça, do prejuízo, inclusive, porque por conta daquela tempestade eles foram jogando tudo fora. E o causador daquilo tudo era o crente. Alguns crentes, Senhor, por conta da sua amargura, estão causando prejuízo, tempestades, bagunça. Estão focados em coisas tão pequenas e insignificantes. Quando o Senhor está dizendo, olha para mim. Tira o olhar, esse não é o seu problema. Tudo ali era consequência do único crente que estava desalinhado do seu propósito.
tudo ia se resolver se o único crente se alinhasse ao seu propósito. Não era oração que ia resolver aquilo, era alinhamento com o propósito, porque alguns estão berrando. Em busca de solução, e o Senhor está dizendo: oração sem alinhamento não funciona. Pois bastou jogar o Jonas no mar, que a tempestade cessou, porque agora o Jonas ia ter que enfrentar o caminho de volta para o seu propósito. Não foram as orações que resolveram o problema, foi um realinhamento com propósito. E alguns não estão entendendo isso, meu Pai, Jesus. Vem, Espírito Santo, não deixa nenhum perder o que o Senhor está aqui falando. É um realinhamento com propósito. Alguns estão esperando todo mundo se arrepender para que ele fique confortável. E, na verdade, o Senhor nos leva ao arrependimento para que os outros sejam alcançados. Eu oro, Senhor, para que hoje vendas tenham caído, agravo dos ouvidos, cegueira, bloqueios, dureza de coração, falta de entendimento tenha sido arrancado, religiosidade vazia, que essa loucura de viver numa ansiedade infernal, alguns, não é falta de movimentos religiosos, já estão até medicados, buscando uma resposta fora, quando a resposta está dentro. É um conhecimento revelado, é uma entrega. É conhecer o Pai e se jogar nos braços do Pai, sem nenhum temor e preocupação. É que vai trazer mudanças para a nossa vida. Ministra os corações, Espírito Santo. Toma os corações. E coloca a revelação. Tira a cegueira. Todos esses bloqueios, Senhor. Senão alguns vão passar a vida pulando de galho em galho, buscando o lugar perfeito, a coisa perfeita, o movimento perfeito, e buscando isso, e buscando mais aquilo. E o Senhor está dizendo: por que você não para e me busca? Me conhecer. Mas Jonas estava tão cheio dele, tão cheio de amargura, que ele não conseguia mais enxergar o óbvio. Ele estava causando indigestão até no peixe. Ele estava se tornando menor do que o verme. Porque o verme tinha mais peso. O que o verme fez tinha mais peso do que o Senhor estava fazendo, do que o que aquele povo estava fazendo, do que o resultado do seu próprio ministério. Pai,
Eu oro por profundidade. Eu oro para que os teus filhos sejam revelados, porque a tua palavra diz que a natureza geme à espera que os teus filhos sejam revelados. Nós vemos tudo gemer à espera dos homens e mulheres que pertencem a ti, à espera dos filhos, os filhos de Deus se posicionarem. Paulo disse que ele sofria dores de parto até que o Senhor fosse formado naquele povo. Eu oro, Senhor. Eu oro para que a palavra entre de forma revelada, profunda, atinja as camadas mais profundas e vá derrubando as fortalezas, os enganos, os sofismas, as mentiras e trazendo revelação e, consequentemente, leveza, liberdade para a glória do teu nome. Deixa o Espírito Santo quebrantar seu coração, ministrá-lo. E deixa Ele curar você. Para que você viva alinhado com Ele. E viva uma vida, a vida que faz sentido viver. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu vou. E se eu não tenho a ti, não tenho, eu não tenho nada, não. Jesus, sem ti eu nada sou. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho, e se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Diga, Senhor, Senhor. Sem o Senhor não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Tudo é perda. Tudo é perda se não tenho a ti. Sem ti, Jesus. Sem tua graça, sem ti eu nada sou. Sem o Senhor não sei pra onde ir. Não, 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 não. Sem tua presença nada importa. Tua presença é o que me basta. Diga, tua
tua presença é o que me basta. Tua presença, Jesus. Jesus, vem Espírito Santo, vem, vem, vem. Eu nada sou sem ti, Jesus. Eu sei tua presença, Jesus, é o que me basta. Eu sei, e quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, não, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, Para com seus olhos fechados. Talvez você lembra. Você lembra de algo aí? Que você tem guardado naquele armário, que você vai pegar ele, com toda aquela comida podre, aquilo que está te intoxicando, e você está jogando fora. Você sente no teu espírito que você tem que dar um passo de fé em quebrar talvez uma barreira, pedir perdão para alguém, porque você quer sair dessa reunião deixando tudo, não vou mais carregar nada disso comigo. Eu não vou viver uma religiosidade vazia, mantendo os meus ritos, focado em liturgias. Eu entendi o que o Senhor está fazendo. E eu estou decidido. Os vermes não terão mais de mim no final do que eu dei durante toda a minha vida. Talvez até o dia de hoje você não derramou a sua vida onde você deveria ter derramado. No reino, na vida das pessoas, talvez na vida da sua família. Você tem se poupado tanto e tem lutado para segurar tanta coisa. Gente, quando o espírito de uma pessoa é tirado, em pouco tempo ela começa a cheirar mal, ela vai se decompondo. E há relatos e relatos de túmulos que foram abertos em pouco tempo, por algum motivo, e que não sobrava mais nada, não tinha mais nada lá. E eu já ouvi isso de gente, que a pessoa viveu se poupando, ela nunca derramou a vida dela no que importa, no que Deus disse que tem valor. Os vermes tiveram mais dela em pouco tempo do que a família e as pessoas que cruzaram o caminho dela. Você nunca vai ver sentido na vida se você não vivê-la
dando o sentido que a palavra de Deus nos ensina. Vivendo como nós fomos gerados para viver. Chega de complicar. Não me cite versículos. Os fariseus sabiam um Pentateuco de cor, mas não reconheceram Jesus. Mentiam, exploravam pessoas, pagavam corruptos para mentir. E o Senhor não se manifestou a nenhum deles, porque tudo que eles tinham era uma letra fria e vazia. Mas ele se manifestou lá na vida do Cornélio, o italiano, na vida do etíope. O propósito de tudo é o nascimento do Espírito. Nós nascemos da água e do Espírito. Agora nós somos gerados pelo Espírito. Nós não voltamos mais para o ventre da nossa mãe. Nós somos colocados no ventre do Espírito. O nosso caráter, a nossa mentalidade, a nossa visão de mundo é transformada. É um conhecimento de quem vive, de quem se torna, e não apenas de alguém que está, que tem ou faz alguma coisa. Que diz até que conhece, sabe recitar muito da Bíblia, mas não conhece o Pai de forma revelada. E nós sabemos que nós estamos nos alinhando quando o que importa para Deus importa para nós. Quando nós respondemos à voz do Espírito e não à voz das nossas emoções. Não é o que está fora que nos controla, mas o que foi colocado dentro de nós. Todos nós sabemos as decisões que temos que tomar. E tenho certeza que todas elas demandam uma coisa. Ou melhor, duas coisas, as duas que Jesus nos mandou aprender com Ele. Humildade e autocontrole. O resto é canseira, enfado, é correria inútil. E a minha oração é para que você tenha a revelação do Espírito de tal maneira que neste momento você saiba exatamente o que tem que ser tirado, os passos que você tem que dar. Você tem consciência, passa a ter a consciência de que você faz parte de um movimento de luz e sal. Senhor, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo. E que a palavra continue fluindo poderosamente.
fluindo e levando cada um de forma inteira, quebrantada, a direção para o lugar que todos nós fomos gerados para chegar, a atingir a sua estatura. Eu te amo, Senhor. Obrigada. Obrigada por tudo, obrigada. E eu estou crendo no meu espírito profundamente que algo incrível está acontecendo aqui. Que o Senhor está curando feridas, curando o interior confuso, atrapalhado, culpado, amargo. Que o Senhor está gerando algo novo. Que nada tem esse poder a não ser a sua palavra. Quando entra no coração e inunda toda a nossa vida. Obrigado por tudo. Louvado seja o teu nome. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.